Olá, professor Dilson, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes. Muitas vezes temos dúvidas com relação à hierarquia, né? Soldado, tenente. E quando a gente traz aí o feminino, o masculino, complica ainda mais. Então, estamos na terceira semana falando sobre feminino, a busca do feminino perfeito. Ou em busca do feminino perfeito, tanto faz. Tanto pode ser a busca de com o acento indicativo de crase ou em busca de. Bom, mas antes, quero mais uma vez falar sobre pesquisa. Cuidado com pesquisa. Falamos sobre isso a semana passada, certo? Agora, com a inteligência artificial, vocês inclusive têm até um programa semanal para falar sobre inteligência artificial. Seria bastante interessante conversar sobre isso. Por quê? Tudo bem, inteligência artificial, uma maravilha, né? Mas para gramática, não. Não, né? Para gramática, não. Você mesma viu, eu mandei para vocês aqui. Fiz uma pesquisa na inteligência artificial. Não pode falar o nome, né? Ou pode? Pode? Chat GPT. Chat. Também não vou falar porque eu não sei o nome, né? Isso, é o Chat GPT. É isso. Tudo bem. O que aconteceu? Eu entrei no chat e pedi crase. Vieram algumas regras, não todas. Porém, havia uma frase. Ela foi à casa do pai, sem o acento indicativo de crase. Errado. Há acento sim. E eu escrevi lá. Está errada essa frase. E ela quase que me pediu desculpas. Foi. A inteligência Ela respondeu, artificial. né? Você tem razão. Exatamente. E continua. Muito bem. Aí hoje, como nós vamos falar sobre o feminino da hierarquia do Exército, Aeronáutica e Marinha, fui lá também, né? Fui lá aqui, ó. Coloquei aqui. Cite o feminino dos cargos na hierarquia do Exército, Marinha e Aeronáutica. Primeira coisa que ela escreveu. Soldado, soldada. Não. Os dicionários não registram. As gramáticas não registram. Aí o ouvinte pode falar, mas como é que você sabe? Porque tem muito disso, sabe? Há muito disso, sabe? E as pessoas falaram assim, mas esse professor é muito chato. Não é a minha opinião. Eu não falo o que eu penso, eu falo o que eu pesquiso. Muito bem. Aí eu escrevi para ela assim, para a IA. Os dicionários não registram a soldada. Sabe o que ela respondeu? Você tem razão. A palavra soldada não é registrada nos dicionários com o sentido de feminino de soldado. Mas peraí, por que ela escreveu então antes? Como é que ela escreveu que o feminino de soldado é soldada e aí ela me diz que realmente não é registrada? E diz que o termo soldada já existe na língua portuguesa, mas significa pagamento pelo serviço militar, salário de um soldado. Peraí, então... Como é que eu posso confiar nessa mulher? Mulher não, né? Professor, num caso como esse, pessoas que estão estudando por um concurso, por exemplo? Então, é o que eu disse a semana passada e vou falar muito aqui sobre isso. Pesquise com cuidado. E, aliás, um cuidado muito grande, por exemplo, sempre que a gente fala de dicionário, qual o primeiro dicionário que vem à sua mente? Aurélio. Aurélio, pois é. Só que uma empresa comprou os direitos do Aurélio há mais de 15 anos. E está num imbróglio judicial. Simplesmente, desde 2010, o dicionário Aurélio não tem edição nova. Está na 5ª edição ainda. Então está parado no tempo. Como é que uma pessoa vai pesquisar o significado de uma palavra? Como esse caso mesmo, todo ano muda. Aliás, a Academia Brasileira de Letras, agora com o advento da internet, da inteligência artificial, todo mês a Academia Brasileira de Letras lança palavras novas na língua portuguesa. Não são palavras inventadas. Há uma pesquisa, a palavra tem sido bem usada, podemos até falar sobre isso qualquer dia, trazer as palavras novas, né? do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E o Aurélio está parado no tempo. Então o Aurélio já não dá mais para pesquisar sobre modernidade. O principal hoje é o AIS. O AIS, por que o principal hoje? Porque os outros dicionários trazem o significado da palavra. O AIS, além de trazer o significado da palavra, traz também questões gramaticais. Porque existe uma gramática WISE. É o único dicionário que também tem uma gramática. Certo? E quanto à gramática propriamente dita, a mais moderna é a do Bechara. Tá? Bechara, porque o Bechara ainda está vivo, tá? A equipe dele é bastante dinâmica. Então, inclusive, há uma edição nova de dezembro de 2024. Certo? Então, o estudante
Busque Bechara. E quem escreve para editoras aí também, os professores que produzem apostilas, tem que pesquisar. Mas vamos ao que interessa. Você queria saber sobre a hierarquia. E a hierarquia. Tudo bem. Bom, segunda norma padrão. O que é a norma padrão? É a que está nas gramáticas e nos bons dicionários. Cuidado com isso também. Bom dicionário não é entrar no Google, escrever e aí achar lá... Primeira que aparece. Não, então é o que eu sempre digo, é o Wise, Michaelis é muito bom também, em Portugal da editora Porto, o Priberan, são muito bons. O Priberan, inclusive, tem um site bastante interessante. Bem, então, segunda norma padrão, e agora o que é importante também, o governo federal, porque como Exército, Marinha e Aeronáutica, eu não sei qual que é a relação, mas tem a ver com o governo federal, então existe um site, existe até um documento, sabe, que eles mandam para todas as pessoas que trabalham no governo federal, que como é que deve ser escrita a palavra, como é que tem que ser falada a tal palavra. Então, segundo a norma padrão e o governo federal, só se podem usar os termos que compõem a hierarquia das 3 forças nacionais no masculino. O soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o major, o coronel, o general, o marechal, etc., seja para homem, seja para mulher. Não sou eu quem está dizendo isso. Não, sou eu agora, né? Sou eu. Porém, é pesquisa. Uma pesquisa. Tá? É o WISE. É gramática. Mas como eu identifico o então, feminino? Então, aí que tá. Modernamente, tá, os dicionários começaram a aceitar o uso dos 2 artigos. Tá? Então, os dicionários, a gramática padrão diz, é o para todos. Mas por quê? Porque até há um bom tempo não havia mulheres no exército. Né? Hoje em dia é absolutamente comum. O soldado Cláudia. O soldado Cláudia, e modernamente também se admite a soldado Cláudia. Okay. Modernamente. Agora aí que está, você falou de concurseiros. Eu gosto muito de falar sobre concurseiros porque a quem interessa a gramática, né? O cidadão que nos ouve está dirigindo o seu automóvel, um vendedor, ele fala, eu vou trocar de estação, por que eu quero ouvir isso? A quem me interessa isso, né? Algumas coisas são interessantes, sim. Agora, ao concurseiro, ao advogado incipiente com C, que está no início, ao jornalista incipiente com C, falar bem claro, né? Incipiente com C, que é o que está no início, porque o incipiente com S é o ignorante. Com C. É o que não sabe, tá? Então, modernamente, os dicionários já aceitam o cadete, a cadete, o soldado, a soldado, o cabo, a cabo. Tudo bem, então, como é que fica? Soldada, sargenta, não. A não ser, evidentemente, que você entre em um exército qualquer aí, inclusive até pode ser o exército brasileiro, eu não fui lá para perguntar, tá? Se lá eles usam a soldada, eles usam a sargenta, lá, beleza. Lá sem problema algum. Que se use, lá é o certo. Mas para o concurseiro continua sendo o soldado. A gente está aprendendo aqui o que é correto. Não, o que me interessa, você me convidou para isso. Exatamente. Se for para conversar sobre papo de boteco, vamos tomar uma Coca-Cola na esquina. Mas aqui é para a gente aprender aqui o que é correto. Como é que é o nome do quadro? Gramática. Pronto, acabou. É gramática. Tá? Então, eu não venho aqui para falar curiosidades. Eu venho aqui para falar o que está dentro da gramática. Então, tá? Tudo bem. Mas aí, vocês vão falar, mas eu já vi. Eu já vi generala no dicionário. Eu também. Mas? Tá? Qual o problema? Bom, os dicionários e o vocabulário ortográfico da língua portuguesa trazem capitã, perfeito, ninguém vai discutir que é o capitão, a capitão, o capitão, a capitã. Traz a coronela, tanto como feminino de coronel, a mulher que está lá no cargo de coronel, quanto a esposa do coronel. Tá? E trazem também almiranta e generala, só que somente como esposas. Só como esposa. A esposa do general é generala,
Então, a gramática e os dicionários não aceitam a mulher como general ser generala. Lá, como eu disse, lá dentro do exército, tudo bem. Se eles aceitam, o problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Não é gramática. Então, só a capitã, somente a capitã e a coronela são os únicos oficialmente aceitos para as mulheres. Excelente. Não posso fazer nada. Curioso. Professor, então na próxima a gente fala sobre esses novos nomes que chegaram aí. Perfeito. E outras cositas mais de feminino ainda, para depois mudar de assunto. Boa, combinado.